2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e também versículo 9. E o seguinte, irmãos e irmãs, palavra do Senhor. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Até aqui, até o versículo 9, que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja aplicando em nosso coração a porção vida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, as virtudes, as qualidades cristãs, e nós temos várias em relação à nossa vida com Deus, à nossa vida enquanto salvos, na pessoa de Cristo Jesus. Essas virtudes, essas qualidades, elas só podem ser manifestadas, elas só podem ser vivenciadas em nossas vidas a partir da manifestação da graça de Deus. Por quê? Essas virtudes, essas qualidades, essas características que marcam a nossa nova vida em Cristo Jesus, elas são cooperação direta do favor merecido de Deus no nosso viver. É Deus que nos impulsiona no coração, é Deus que nos dá a capacidade necessária, é Deus que faz com que a gente possa vivenciar todas essas virtudes, para que assim nós possamos estar honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Dentre todas essas virtudes que nós, enquanto cristãos, devemos vivenciá-las, e só podemos vivenciá-las a partir da ação da graça de Deus em nossas vidas, há uma em especial, há uma que merece o nosso destaque. Que virtude, que qualidade é essa? É a paciência. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós carecemos ser pacientes, como nós carecemos vivenciar a paciência em nossa vida. E de fato, conforme nós estamos falando, se não for a graça de Deus operando, se não for a graça de Deus impulsionando o nosso coração, jamais, ao longo da nossa caminhada, a gente consegue manifestar essa paciência ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Por quê? Porque conforme nós sabemos, e a nossa experiência, ela confirma essa triste realidade, nós somos, meus irmãos, nós somos, minhas irmãs, impacientes por natureza. Se não bastasse essa impaciência que nos é peculiar, se não bastasse essa impaciência que nos é natural, a gente vive dentro de um contexto, a gente vive dentro de uma realidade em que a impaciência acaba sendo muito estimulada ao longo da nossa vida, da nossa existência aqui nesse mundo. Por quê? Nós sabemos disso. Por natureza, nós somos vingativos. Por natureza, nós somos intemperantes. Por natureza, nós somos intempestivos. Por natureza, nós somos imediatistas. Queremos as coisas não para agora, mas queremos as coisas para ontem. E cada vez mais a gente vivencia essa triste realidade em nossas vidas. Quer ver um exemplo claro? Quer ver um exemplo bem patente dessa impaciência que muitas vezes nos caracteriza ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo? Veja, por exemplo, a nossa relação com a internet. Veja, por exemplo, a nossa relação com a internet. Foi feita uma pesquisa, e não hoje, foi feita uma pesquisa há mais de 10 anos, exatamente no ano de 2013, a partir de um jornal americano, para ver o nosso nível de paciência com a internet. E se constatou, veja meus irmãos, veja minhas irmãs, isso em 2013, que quando uma pessoa ela demora, ou quando alguém demora, melhor dizendo, foi feita essa pesquisa e nessa pesquisa se constatou que 25%
os usuários da internet, eles existem e continuar uma pesquisa vai demorar 5 minutos para ser 5 segundos para ser realizada. Esse número sobe para 50% dos usuários se essa pesquisa ela demorar mais de 10 segundos. Então veja como nós somos impacientes. A gente não consegue passar 5 segundos na tela. Já desiste daquilo que a gente está para fazer. 50% existe se demorar 10 segundos. Então, isso mostra o nosso nível de impaciência. Como nós somos imediatistas, como nós queremos as coisas para agora, na verdade, como nós queremos as coisas para ontem. Mas é interessante, porque, diferentemente do que acontece conosco, seres humanos, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele é paciência. Paciente. Na verdade, a paciência ela é algo natural na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor. Na verdade, a paciência é outra forma através da qual Deus ele demonstra a sua bondade em relação a nós, que somos seres humanos. Inclusive, nós vimos isso nos estudos anteriores. Deus, ele é bom e a sua bondade ela é tão grande que ela se manifesta de algumas formas diferenciadas. Deus é bom, e por isso demonstra amor. Deus é bom, e por isso demonstra misericórdia em relação a nós. Deus é bom, e por isso revela graça para nós. Deus ele é bom, e por isso ele é paciente. Paciente para conosco, os seres humanos. E aqui eu falo, não só nós, que somos seres humanos salvos, mas também seres humanos não salvos, aquelas pessoas não regeneradas. Então, a gente pode ver que a paciência é sim mais outra qualidade. A paciência é sim mais outro atributo que nós temos na pessoa de Deus. E esse atributo, ele se encaixa nessa segunda categoria de atributos de Deus que nós temos a considerar, que são aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis. De certa forma, Deus ele transmite para cada um de nós, salvo na pessoa de Cristo Jesus. Então, na vida de hoje, com a graça de Deus, na vida de hoje, debaixo da misericórdia do Senhor, eu queria que nós trabalhássemos, meus irmãos, eu queria que nós trabalhássemos, minhas irmãs, essa outra faceta que nós encontramos na pessoa do nosso Deus, ou seja, a sua paciência. É interessante porque se você analisar bem, muitas vezes as pessoas até estudam sobre Deus, muitas vezes as pessoas até estudam sobre os atos de Deus, mas muitas vezes a paciência de Deus acaba não sendo um objeto do nosso estudo. Quem aqui já estudou acerca da paciência de Deus? Quem aqui já estudou acerca da paciência do Senhor? Então, vai ser o roteiro, vai ser o tema, vai ser o assunto da nossa aula na manhã de hoje. Tanto é que o título da nossa lição é a paciência de Deus. A paciência de Deus. Basicamente, a gente vai trabalhar essa lição em 3 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai ver uma definição do que seja a paciência de Deus. Em segundo lugar, a gente vai considerar os objetos a quem é destinada a paciência de Deus. Em terceiro lugar, a gente vai considerar algumas manifestações da paciência de Deus. E no final, na conclusão, a gente vai chamar a atenção, pelo menos, para uma, 2, 3 lições de ordem prática, para que assim a gente possa aprender tudo aquilo que foi considerado hoje pela manhã. Então, basicamente, esse será o nosso roteiro de aula hoje pela manhã. A paciência de Deus, nós vamos definir o que seja essa paciência, nós vamos ver o que é que experimenta dessa paciência, nós vamos também considerar como é que essa paciência ela se manifesta na vida dos seres humanos. E, repito, a gente vai extrair algumas lições de ordem prática para as nossas vidas. Ok? Então, antes da gente seguir na nossa aula, antes da gente seguir nos pontos propriamente dito, em relação a essa palavra inicial, em relação a essa palavra introdutória, meus irmãos, minhas irmãs, ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, algum questionamento que alguém desejasse fazer, alguma contribuição em cima disso que a gente trabalhou nessa parte inicial da nossa lição? Não? Podemos seguir a consideração dos pontos? Podemos seguir na sequência do nosso roteiro de pela manhã?
Sim? Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, definição de paciência de Deus. Definição de paciência de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, se alguém chegasse para nós e nos perguntasse o que é Deus ser paciente? O que é a paciência de Deus? Se alguém nos chegasse e nos indagasse nesses termos, qual é a resposta que nós daríamos? Qual é o entendimento, qual é a compreensão que nós temos desse aspecto específico da pessoa de Deus, a saber, a sua paciência? Para poder melhorar a nossa compreensão, eu queria chamar a atenção a duas definições feitas por dois servos de Deus no passado, um mais antigo, outro nem tanto mais antigo assim, mas que nos ajuda a entender um pouco o que é Deus de ser paciente. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para a definição que nos é dada por Pink, há mais de 100 anos. Ele diz o seguinte, abro aspas, paciência de Deus é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que Ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigar. Eu vou repetir. Paciência de Deus é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que Ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Era assim que definia a paciência de Deus. Agora vamos ver qual a definição. Terpol, essa mais atual, não tão antiga assim. Ele diz o seguinte, em relação à paciência de Deus, abro aspas, é aquele aspecto da bondade de Deus, em virtude da qual Ele, Deus, suporta o obstinado e o malvado, apesar de sua persistente desobediência. Eu vou repetir. É aquele aspecto da bondade de Deus, em virtude da qual Ele suporta o obstinado e o malvado, apesar de sua persistente desobediência. Então, esses conceitos, essas definições, de certa forma, elas lançam luz e nos auxilia no entendimento e na compreensão que a gente deve ter em relação à paciência de Deus. E aí, se a gente for aprofundar, no seu sentido mais específico, no seu sentido mais detalhado, a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, que a paciência de Deus está diretamente relacionada ao controle que Deus tem de si mesmo em não exercer o seu juízo, em não castigar o ímpio por causa das suas iniquidades. No seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, quando nós chegamos e dizemos que Deus é paciente, nós estamos falando, nós estamos tratando acerca justamente disso. Deus tem um autocontrole para não exercer aqui, para não exercer agora, o juízo que ele deveria exercer para com os ímpios que andam de maneira obstinada, em rebeldia, em transgressão, em desobediência e pecado. De certa forma, é o acartamento, vamos assim dizer, da justiça divina pelos pecados do homem. E aí, quando você vai ver, quando você vai analisar, a Bíblia, ela fala isso. E fala isso de maneira muito clara. Ela fala da paternidade de Deus. Ela fala em Deus carregar a sua ira. Então, quando você considera a paternidade divina, quando você considera o fato de Deus que ela carrega a sua ira, você está enxergando a paciência que Deus tem para com o ser humano. Veja só, tá aí, Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Olha só o que nos é dito acerca de Deus, mostrando que Deus ele é longânimo. Literalmente falando, Deus ele tem um ânimo longo, literalmente falando. Salmo 103, versículo 8. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 103, versículo 8. É um texto, de certa forma, conhecido nosso,
Mas ele chama a atenção para esse detalhe. Salmo 103, versículo 2. Olha só o que ele diz aqui. Viram? Olha só. O Senhor, veja, é misericordioso. A gente vai estar ainda nesse atributo da misericórdia de Deus um pouco mais adiante. E compassivo. Veja, longânimo e assaz, ou seja, muito bonito. Então veja que o salmista aqui trata pelo menos quatro atributos de Deus: a sua misericórdia, a sua compassividade, a sua longanimidade e a sua benignidade. Aqui destacando a longanimidade de Deus. Então Deus tem um longo e suporta, e espera, e muitas vezes enxergar o pecado, e muitas vezes tem que retribuir. Então Deus tem esse ano longo e não faz do mesmo jeito, não faz da mesma hora. Por isso Deus ele é longo. Mas não só isso, Deus ele é tardio em manifestar a sua ira. Deus ele é tardio em manifestar a sua justiça merecida por causa dos pecados dos homens. Vejam aí, livro de Salmos. Só que um pouco mais adiante. O Salmo número 145. Salmo número 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. Olha só o que é dito aqui na palavra do Senhor. Acerca dessa demora, entre aspas, de Deus exercer sua ira. Olha só. Salmo 145, versículo 8. Ele diz, ó, benigno e misericordioso é o Senhor. E olha só como o salmista aqui consegue ter essa afirmação. Ele diz, esse mesmo Senhor, ele é tardio em irar-se e cumprimenta, e de grande remissão. Então Deus ele é demorado em irar-se, em derramar o seu juízo. Meus irmãos, minhas irmãs, se a paciência não fosse um atributo existente na pessoa de Deus, hoje a gente pensaria. As minhas salvas, desde o primeiro pecado, lá no reino, ele já tinha fulminado tudo, já tinha destruído tudo, que a gente não queria, ou não queria fazer o desenvolvimento da história da salvação. Por que a gente está aqui hoje? E por que a gente está aqui agora? Por causa da paciência de Deus. Essa é uma qualidade inerente. Essa é uma qualidade natural. Essa é uma característica essencial da pessoa e da pessoa do nosso Deus. É diferente, meus irmãos. É diferente, meus irmãos, do que acontece conosco, seres humanos, homens e mulheres. Por quê? Porque nós não somos pacientes. E a gente não é paciente por causa de duas coisas que nós não temos e que Deus tem. Quais são essas duas coisas? Deus ele tem uma capacidade perdoadora que eu, você e que nós temos. É por isso que a gente é paciente. Porque a gente não sabe perdoar. A gente não sabe perdoar corretamente as pessoas. E muitas vezes elas nos fazem mal. E o que é que a gente quer de maneira imediata? A gente quer virar. A gente quer descontar. A gente quer se vingar. Isso demonstra o quê? Isso demonstra falta de paciência. E quando eu falo isso, eu falo olhando primeiramente para mim mesmo. E tenho, infelizmente, esse defeito que é o defeito da impaciência. Então, ninguém foge a essa triste realidade. Então, o que é que eu estou a falar? Mostrando, por exemplo, a razão pela qual Deus é paciente. A primeira razão, porque Deus ele tem uma capacidade de perdoar perfeita que nós não temos. A segunda delas, que Deus ele tem poder para se controlar. É por isso que ele não retribui agora o juízo merecido por causa do pecado das pessoas. E o que é que a gente não tem? A gente não tem esse autocontrole. A gente sabe que existem algumas pessoas que, por natureza, elas são mais pacientes, vamos assim dizer, mais tranquilas em que o caldo torna. Não é verdade?
você vê pessoas que elas são o poço da paciência. O poço da paciência. Mas, às vezes, em determinadas situações, que não são nem inexplicáveis assim, as pessoas simplesmente elas se colocam, você diz assim, mas rapaz, fulano de tal, eu imaginava tudo dele, ou dela, menos que ele ou ela agisse dessa maneira. Porque nós somos assim, meus irmãos. Às vezes a gente vai se importando, vai se importando, vai se importando, vai se importando. É aquele pingo d'água no qual que já está cheio. Então, quando já está cheio ali, o que ele faz? Eu devo ter esse autocontrole. E controlar completamente as nossas emoções. Existem algumas pessoas que durante o tempo conseguem fazer isso. Existem algumas pessoas que naturalmente elas são mais propensas a fazer isso, mas elas não são continuamente na sua vida. Deus não. Ele tem esse autocontrole. E ele contém a sua ira, fazendo com que ela se manifeste no tempo que ela se determinar. Por isso ele é assim. E é aquilo que eu falei no início. A paciência é uma virtude, é uma virtude cristã. A paciência é uma virtude cristã que só pode ser manifesta quando a graça de Deus, de fato, ela opera na nossa vida. É por isso que esse atributo, o atributo da paciência, é um atributo comunicável. Porque a paciência que a gente tem, ela é derivada. Ela é derivada da paciência de Deus. Deus é paciente, concede a paciência para que nós sejamos pacientes. Mas nós, e nós mesmos, nós não temos essa virtude. Nós não temos essa qualidade. Somente Deus, ele é assim. Ok, meus irmãos? Ok, meus irmãos? Estão calmos até agora? O engraçado é que ele vai ficar sem paciência. Eu estou mesmo? Assim não espera. Porque parece uma coisa. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende. Então, se prepare. Se prepare para a semana. Acho que ele vai esperar para amanhã. Se prepare para hoje, entendeu? Parece uma coisa, porque é assim. A vida cristã é assim. Então, é aquele negócio. Quando você aprende sobre amor, não se preocupe. Então, a pessoa veio complexa para você poder que administrar e vivenciar o seu amor em relação a ela. Quando a gente aprende a paciência, nem se preocupe. Vai começar já. Vai começar já, entendeu? Essa é a péssima notícia. Péssima notícia. É boa. Certo? Gente, essa parte inicial, essa parte introdutória, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Podemos seguir? Muito bem. Vamos apostando, né? Vamos lá. Em segundo lugar, objetos da paciência de Deus. Objetos da paciência de Deus. E a pergunta que eu queria responder nesse ponto é a seguinte: meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela, para aquilo que Ele manifesta a sua paciência. Quando você começa a analisar, quando você começa a considerar essa pergunta, esse questionamento, você chega à conclusão que existem pelo menos, três categorias, três tipos de pessoas para quem Deus destina ou para quem Deus manifesta a sua paciência. E quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, Deus, Ele é paciente com aqueles a quem Ele irá salvar. Deus, Ele é paciente para com aqueles que Deus irá salvar. Estão lembrados de alguma pessoa quando você fala assim desse ponto? Sim ou não? Eu vejo. Muito bem, mas nós mesmos. Então, Deus ele foi paciente conosco até o momento em que Ele nos regenerou. No meu caso específico, como Ele foi paciente? Como é, Francina? Oxe, já a gente chega lá. Meus irmãos, como Deus foi paciente conosco? Eu não sei a situação de cada um, se eu mais específico. Uns se converteram mais próximos, outros se converteram em idade mais avançada. Mas faça uma pequena retrospectiva.
da sua vida, antes da sua conversão, quanta raiva você não despertava no coração de Deus. Insubordinação, rebeldia, pecado, insolência. Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém era bonzinho, não. Ninguém era bonzinho, não. A gente aprontava e tudo aprontava. Mas Deus ele foi paciente. E ele demonstrou essa paciência dele até o dia de nos salvar. Ele já poderia ter destruído. Muito. Por que ele não fez? O plano de salvação que ele tinha, você tem que nos salvar, nos transformar. Então, até lá, o que foi que ele fez? Foi paciente. Muitas vezes a gente pensa também nada de religião. A gente falava de Deus, a gente era mundano, fazia todo tipo de coisa ruim, e muitas vezes até se arrocava dessas coisas. A gente não foi aqui na terra. Mas mesmo assim, Deus ele foi paciente e não nos destruiu completo logo no início. Não, porque essa é a primeira categoria, a primeira classe de pessoas para que Deus não feche a sua paciência. As pessoas que Deus irá salvar. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esse é um dos textos que a gente leu ali na nossa leitura introdutória. Isso, os irmãos das irmãs, hoje eu estou com um pouco de delay, viu? O negócio é demora. Eles têm que sair da mente e chegar a uma boca. Então, me desculpem, se eu estou paciente comigo, certo? Não é atrasado, não aqui no sistema. 2 Pedro 3,9. Ele fala, Pedro, para os irmãos, veja. Em primeiro lugar, ele já faz essa observação. No início, Deus aqui está se dirigindo para os salvos. Ele não está se dirigindo para os ímpios. Isso faz uma diferença muito grande na hora da gente interpretar esse versículo. Ok? Já vou explicar de maneira mais detalhada. Como eu disse o seguinte, versículo 9. Não retarda o Senhor com a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Para convosco quem? Para que nos salvos, para que eles já se dirigiram aqui nessa passagem. E ele complementa: não querendo que nenhum pereça, nenhum dos salvos, eleitos, remedios, não são todas as pessoas. Mas as pessoas pegam esse texto aqui e interpretam como se ele estivesse dirigindo a todas. Não, ele está se dirigindo apenas aos santos. Então, aos santos, os santos, Deus não quer que nenhum esse não vai crescer mesmo, porque ele destinou a vida eterna para eles. Então, olhar para o contexto e ver para quem ele está falando é fundamental para você interpretar corretamente essa passagem. Ok? Então, ele complementa: não querendo que nenhum pereça, ele diz, senão que todos, não todos os seres humanos, todos os eleitos, é nesse prisma, ok? Senão que todos cheguem ao. E está acontecendo, e vai acontecer até que a última alma que Deus separou para a salvação seja. Ele não quer que nenhum salvo pereça. Por isso, ele é paciente. Então, ele diz que é paciente. Porque mais. Exatamente. Misericórdia de Deus. Por que isso é importante, meus irmãos? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente é impaciente em relação às pessoas. É interessante porque Deus ele foi paciente em relação a nós. E até a eleição se comportou com muita ligada nas nossas ações. E às vezes a gente fica indo, né? E a gente esquece que no passado éramos nós. E estávamos naquela mesma situação. Então muitas vezes a gente é impaciente pelo fato de Deus ser paciente com os outros, da mesma forma que Deus ser paciente conosco. Sabe, muitas vezes a gente não pode com as coisas. Por que nós estamos se convertendo logo? E você, meu irmão? E você, meu irmão? Então a gente tem essa simpatia com outras pessoas e nos colocar no lugar da pessoa, no mesmo lugar no qual nós estávamos no ano. No passado. Ok? Então, ó, para quem que Deus destina a sua paciência? Para aquelas pessoas
Ele irá salvar nós. Nossa história de salvação. Em segundo lugar, Deus, ele é paciente com os impenitentes. Deus, ele é paciente com os impenitentes. Abre então, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 22. Qual é o tempo que nós temos? Romanos 9, 22. Olha, Romanos 9, 22. Olha só. Veja como Deus é paciente com os impenitentes. Hoje. E o seguinte, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus era longânimo. Os vasos de ira que foram preparados por Deus para a perdição. Observa aqui que a situação ela se inverte do material que nós estávamos estudando. Então, meus irmãos, Deus mostra nos ímpios o poder que ele tem de, entre aspas, atrasar o seu juízo. Amém. O juízo já vive nesse inferno. As pessoas, os impenitentes, os pecadores, os ímpios. Mas Deus não fez por quê? A sua humanidade. Por causa da sua paciência. Essa é a razão, esse é o motivo pelo qual os incrédulos eles estão temporariamente impunes. Parece que Deus se esqueceu, né? Parece que Deus está tratando com as pessoas dessa perspectiva, na sua impunidade. Não, Deus ele sabe. Ele sabe de quebrar o nível, ele sabe da transgressão do pecador, e por que ele não exerce juízo? Ele é paciente. E ele vai ter o tempo em que ele vai substituir a sua paciência pelo seu juízo definitivo. Deus ele tem um plano. E até ele completar esse plano, ele está manifestando a sua paciência. E é interessante, porque dentro dessa perspectiva, você vai ver que os dois grupos que nós estamos aqui considerando, eles se encaixam. Por quê? Deus ele tem o tempo de salvar aquelas pessoas que ele destinou para a vida eterna. É certo que nem todas as pessoas, elas foram destinadas para a vida eterna, elas não vão ser chamadas para a salvação. Mas elas acabam sendo beneficiadas por causa disso. Por quê? Até Deus completar o tempo, elas precisam ter tanta paciência de Deus. Porque a multa já deveria ser condenada. Então, nesse sentido, é disso, né? O ímpio tem que agradecer ao crente. Então, terceiro tipo de pessoas que experimentam a paciência de Deus, os salvos. Os salvos, nós não somos compulsivos. Né? Não. A gente não é tão temente a Deus, provavelmente. A gente quase dá dor de cabeça com isso. Quem fez isso é misericórdia. Então, os irmãos da gente vão papai, se Deus fosse misericordioso, meu irmão, minha irmã, a gente estava perto. É interessante porque seria. Exatamente. É interessante que seria uma fim da salvação. A gente fala que é salvação, a gente podia procurar um tempo para pegar, não só foi salvo, né? Fulminar aqui. Acabou. Meu irmão, a gente não vou nem falar, deixa eu falar. É só coisa paciente. Olha só, Malaquias 3:6. Ó, uma sugestão, uma leitura que eu posso trabalhar. Uma sugestão de leitura, para você entender como Deus é paciente. Eu leio o livro de Malaquias, porque se for uma época em que Israel fez raiva a Deus, nessa época aqui agora, não foi só o nome, era todo mundo, era sacerdote, era marido, era a população que fizeram a Deus, entendeu? E Deus é desalento, esforço, comprou aqui em Malaquias.
lá em casa até, às vezes, ficaram brincando, né? Uma vez ele estava pedindo sobre ele, ele falou, pai, por que o senhor faz exposições de sermões no livro Malaquias? Eu disse, vou secar a igreja. Vou secar a igreja. No segundo sermão não tinha mais ninguém. Mas no dia ninguém vai para a igreja. No segundo, só eu, que é a minha família. Se deitar no chão. Porque a palavra é dura. Os crentes hoje acostumados com um movimentozinho, um motozinho, não tem para pegar o livro Malaquias. Aqui não tem nada politicamente correto. Entendeu? Mas é o remédio. A igreja se desperta. É o remédio. Esse aqui vai viver. Ele falou de fogo. Depois dele, sabe quantos anos? Deus ficou em silêncio e não revelou mais nada depois do livro de Malaquias. Sabe quantos anos? Aqui eu vou estar no final, e depois disso eu vou passar um dia sem falar para vocês. Entendeu? 400 anos de silêncio. Quase o tempo do Brasil. Brincadeira não. Quase o tempo do Brasil. Né? Então vamos lá. Malaquias 36. Diz o seguinte, ó. Porque eu, o Senhor, aqui o Senhor Yahvé, o Senhor, com as letras maiúsculas, não muda. Porque Deus é imutável, porque Ele fala, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque se eu voltasse e deixasse de ser perigoso, eu consumia todos vocês. É que nós falamos aqui no livro, especificamente falando. Então, essa é a miséria, é a paciência de Deus destinada a nós, salvos. Porque mesmo como um povo da aliança, a gente pega, a gente é desobediente, a gente é rebelde. Meus irmãos, a gente é insensato. Meus irmãos, a gente faz coisas que nós não deveríamos fazer e continuamos a fazer. A gente só não é fulminado porque Deus ele é paciente. Um pouco mais adiante, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha só o que diz aqui da palavra do Senhor. Por essa razão, meus amados, esperando essas coisas, a consumação do plano da salvação, é que vocês mais sem mácula e irrepreensíveis. Olha só o que Pedro fala. Olha só agora. Esse aqui está na versículo 15. E, tendo por salvação, nós, crentes, para aquele que está afligido, ele está dizendo, vocês, tendo por salvação, vocês são salvos, em complemento, a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. Vocês têm a salvação por causa da longanimidade de Deus. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, porque se não fosse, vocês, amigos, já teriam sido destruídos. Está falando da crente. Entendeu? É por isso, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor, conforme a Lamentações 3 diz, são a causa para nós sermos o quê? E ela se renova como? Está vendo aí? Cada manhã. No lado da escala, tem para o tempo, se articular sua vida, o negócio complexo, então tem que ser, Deus é como estoque toda manhã. Toda manhã é Paulo. Não, Paulo, tem que repor o estoque lá, como Paulo faz na Matacagã, Deus faz com a sua misericórdia todo dia não pode, porque a gente consome todo dia a misericórdia de Deus. Por isso que capacidade a gente tem essa capacidade. Todo dia a gente exalta o estoque, a misericórdia de Deus, as nossas obras, as nossas ações. Ok, meus irmãos? Então, oi. Para ver a diferença desse mesmo capítulo, por favor, nosso versículo 9. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, ela anda para convosco, para os salvos. Não querem que não se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Desejamos de paciência, para que se complete o número dos eleitos. Quando ele salva esses eleitos, ele continua demonstrando a sua longanimidade
Por excelência, prego mais uma vez, eu prego novamente. Então você vê a longanimidade em todo o processo da salvação, até que a gente chegue na salvação propriamente dita, e depois da salvação, Deus continua sendo não. A gente precisa falar o lugar dele sempre. Terceiro lugar, manifestações da paciência de Deus. Não perca a sequência. Né? A gente definiu o que seja paciência. A gente mostrou quem são as pessoas que experimentam dessa paciência. E agora a gente vai ver como ela se revela, como a paciência ela se manifesta. Ela se manifesta através de algumas formas, através de algumas maneiras. Eu separei pelo menos uma, duas, três. A primeira delas, Deus ele manifesta a sua paciência através das suas constantes advertências. Deus manifesta a sua paciência através das suas constantes advertências. Então, olha só, o que nos diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. A gente vai ver esses dois textos na universidade. Primeiro e segundo, e aí facilita a nossa maturidade. Olha só, 1 Pedro 3,20. Falando da geração antediluviana. Deus é paciente com aquele povo do Egito. Foram 120 anos para que Deus instituísse aquela geração. 120 anos. Aquela geração vendo Noé construir a arca. Cada prego que Noé pregava era uma pregação testemunhando a paciência de Deus. Eles tiveram 120 anos para se converter. Olha só, versículo 20, capítulo 3, 1 Pedro. Os quais foram desobedientes quando 1 Pedro 3,20. 1 Pedro 3,20. Os quais, no tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus, veja, aguardava. Quando? Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual o povo, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca. 120 anos de longanimidade. Passou o tratamento financeiro, só o. A gente pode dizer que Noé foi um dos maiores evangelistas. Como é que agora? Passa 120 anos pregando. Só o meio sério, né? Meio sério. E o filho dele depois ainda é rebelde. E amaldiçoado, né? Ele faz uma loucura. Então, 8 pessoas só salvaram nesse período. 120 anos de trabalho. 120 anos de trabalho. A gente está passando de brincadeira. Deus mostrou que a paciência dele chegou ao fim. Vai chegar, né? Em algum momento ela vai chegar. Em algum momento ela vai chegar. Paciência. É só alguém que é escola, né? É só alguém que tem que falar para você. Exatamente. Deus manda para nós ver outra gente. Será que Deus está dando mais paciência? Fala todos por isso. A paciência que Deus deixou daquele povo durante aquele período na terra. Né? E com Josué, o povo realmente fez isso. Né? Mas até lá, a pessoa é paciente. Que a idolatria, o pecado, campeasse. Infelizmente, Israel foi para lá e ao invés de fazer diferença, se misturou, né? Complicou. Então, ó, Deus ele mostra paciência por causa das suas advertências. Hoje a gente não prega, as pessoas se rejeitam. Deus está manifestando a sua paciência nesse processo. Ele está dando uma oportunidade para o pecador. A gente não sabe quem são as pessoas que testemunham para a salvação. Então, é que ele quer não, são manifestações da paciência de Deus. Em segundo lugar, Deus ele é paciente. Deus ele é paciente através da resistência em atentar para as suas advertências. Deus ele é paciente
através da sua resistência, melhor dizendo, através da resistência do homem em atentar para as suas advertências. É o que a gente observa hoje, meus irmãos. É o que a gente observa hoje. As pessoas deixam de ser notificadas do seu pecado, as pessoas deixam de ser avisadas da sua iniquidade, e se não bastasse o fato delas não se arrependerem, elas continuam na iniquidade. 30 dias de forró aí no seu irmão. Por esse tempo fala até mais, né? Esse ano fala até mais. Então o homem não só se contenta em fechar os ouvidos para a palavra do Senhor. Além disso, ele continua na ação, na atitude dos seus pecados. Deus é paciente. Deus é paciente. Olha só o que Salomão fala acerca disso. Eclesiastes 8:11. Eclesiastes. Eu vou lá lembrar até a terminar a aula. Eu vou pedir só as pessoas que tragam um pouquinho de paciência para a gente poder concluir aqui a nossa aula. Eclesiastes 8:11. Olha só, essa foi a atitude de Salomão, né? Ele fala aqui através da situação vivenciada. Eclesiastes 8:11. Que é muitas vezes o que a gente fala, que é muitas vezes o nosso desejo. É a realidade. Deus vai conceder a sua paciência quando o povo resiste à sua palavra e resiste com desobediência. Ainda mais. Olha só, Eclesiastes, versículo 11. Ele diz o seguinte, ó. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticá-lo. Deus não vem do seu juízo e o homem se dispõe ainda mais a pecar. Mas o que é isso? Demonstração de quê? A paciência com Deus. Então veja, Deus revela a sua paciência através do homem. Deus revela a sua paciência vendo que o homem resiste às suas advertências, respondendo com mais pecado. Em terceiro lugar, a paciência de Deus ela é manifesta através dos seus juízos gradativos. Através dos seus juízos gradativos. O que é isso? É certo que o juízo de Deus, você sei que tudo bem, não desceu ainda. Mas isso não significa dizer que ele não está acontecendo. Quer um exemplo disso? A pandemia, que deve estar visando no setembro, mas criou um impacto que mudou a vida das pessoas. A pergunta que eu faço é: o ser humano melhorou? E a pandemia? Entendeu? Então, não são situações como essa em si que mudam pessoas, só que muda é Deus, só que muda é Deus. Mas não deixa de ser um juiz de Deus. Então, ele não dá o juízo completo. Ele dá o juízo ainda parcial. Porque ele é paciente. Porque se não fosse, ele já tinha executado completamente, efetivamente, plenamente o juízo. Olha só, quem não? Salmo 78, versículo 38. Diz o seguinte, ó. Em relação a Deus. Ele, porém, falando de Deus, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua. Deus não age completamente com toda a sua ira. Ele vai fazendo aos poucos, mas ele vai fazendo completamente. Ele vai fazer definitivamente. Fechando, meus irmãos, o que é que a gente pode aprender acerca da paciência, acerca da longanimidade de Deus? A gente só consegue entender a longanimidade de Deus quando a gente está tentando colocar a nossa pecaminosidade. A gente vê como Deus é longanimo. Quando a gente se auto-examina e constata que nós somos pecadores, a gente vê mas o Deus é paciente. Porque até que ele ajudar o que eu faço, o que eu tenho de fazer, há muito, e já teria me instruído. Não só a mim, que sou uma pessoa do Deus, mas até mesmo aquelas pessoas que são salvas. Por quê? A sua novidade se estende a todos nós. Então, o que é que a gente pode extrair de lição
com base nesse atributo da paciência de Deus. Pelo menos três. Pelo menos três. Eu vou falar bem rápido aqui, caso você queira um material de um detalhamento maior. Em primeiro lugar, peça paciência a Deus. Deus é a fonte da paciência. Na verdade, uma das manifestações do fruto do Espírito Santo é o quê? Paciência. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Então, se tem alguém para quem você deve se dirigir, pedir e clamando paciência, essa pessoa é Deus. Por quê? Ele é paciente. Em segundo lugar, exercite a paciência. Porque, conforme nós falamos, a paciência é uma atitude comunicar de Deus. Então, nós temos a responsabilidade vivencial em uma atitude cristã. Aí você fala, é difícil, eu sei. Você fala, é complicado, eu sei. E é por isso, meus irmãos, a gente precisa dar graça. Mas não só isso, a gente precisa clamar para que Deus possa colocar a sua paciência no nosso coração. É um projeto pronto e acabado? Não. Ele vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida, porque a gente nunca vai estar no status perfeito de paciência. Estou zen. Não. A gente se estabiliza. Às vezes com pouca coisa. Então, para que isso aconteça, o que a gente deve fazer? Viver uma vida cheia do Espírito Santo. Em terceiro lugar, tenha Cristo como referência de paciência. Tenha Cristo como referência de paciência. Meus irmãos, minhas irmãs, se Deus for paciente aqui nesse mundo, esse homem foi Jesus Cristo. Esse homem foi Jesus. Sabe por quê? Cristo ele era paciente, não só com as pessoas. Cristo ele também era paciente com as circunstâncias que ele vivenciava. Você já pensou conviver com o pecador? Cristo era sem pecado. Ele convivia com pessoas com pecado. Porque muitas vezes, esse é o nosso problema, a gente fica impaciente com as pessoas porque elas erram, porque elas não fazem da nossa forma, porque elas não fazem da nossa maneira, e a gente fica errado por causa disso. Por esse lugar da gente, ele conviveu com pessoas pecadoras, com pessoas rebeldes, com pessoas indisciplinadas, com pessoas que não entendiam, com pessoas que faziam tudo para ter a sua paciência. E mesmo assim, ele não paciência. Mas não só isso. Cristo ele era paciente com as circunstâncias. Observe, por exemplo, quando ele estava travado lá na cruz do Calvário, se esvaindo ali em sangue, se contorcendo em dores. Em nenhum momento, ele reclamou. Seja com Deus, em nenhum momento ele falou em impropérios para as pessoas que estavam lá. Para Deus ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi paciente. Inclusive, essa oração que ele faz a Deus. Em relação às pessoas, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazer. Então, se você quer ser paciente, aprenda com Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. Encha-se de Jesus Cristo. E essa medida, pela graça de Deus e para a glória de Deus, ela vai ser apreciada na minha, na sua e nas nossas vidas, com a graça do Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos. E Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele nos auxilie nesse difícil caminho de desempenharmos a paciência. Ele é difícil, mas ele não é impossível.